Efésios. Nós vamos então acompanhar Efésios 6. Fala sobre a armadura do Senhor. Efésios 6:12. A palavra do Senhor diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós vamos entender o que significa tudo isso. Quem são essa hierarquia demoníaca? Quem são as potestades? Quem são os principados? Aonde realmente o diabo habita? Tudo isso nós vamos então estar aprendendo hoje. Tá? Paulo foi quem escreveu a carta aos Efésios. E Paulo, ele estava, por ele ter participado de toda aquela ação romana, ele era um perseguidor de cristãos, então ele conhecia todos os aparatos romanos, ele conhecia toda a arte de guerra, ele conhecia tudo. Então Paulo, observando, como as armaduras, como era que os romanos se vestiam para uma guerra, então ele fez essa dissertação da armadura de Deus. Ele buscou o que ele estava vendo, para mostrar o que ele não está vendo. Porque a armadura do romano a gente vê. Paulo via um soldado armado, um soldado vestido com a armadura, a gente vê, né? Mas a armadura espiritual a gente não vê, porque ela é no espírito. Então a armadura para os romanos, elas representavam força e honra. Era isso que representava aquela armadura. Então eles eram os soldados mais bem preparados que tinha lá na época, e eles passavam por um treinamento muito rígido. Eles eram bem treinados, então cada acessório da armadura deles tinha uma função para desempenhar. Assim como a armadura de Deus, ela tem uma função. Elas são vários aparatos, mas ela tem uma função. Então Paulo deixou bem claro que nós somos soldados de Cristo, né? Quando nós lemos ali que nós sabemos que os romanos se vestiam com a armadura, e ele deixou essa armadura para nós, então ele diz que nós somos soldados. Então, em 2 Timóteo 2:3-4, ele diz assim: sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então ele está dizendo que nós não devemos, estar embaraçados com coisas da vida. Nós temos que estar atentos para as coisas de Deus. Por isso que quando nós olhamos para uma guerra espiritual, nós entendemos que se nós não estivermos preparados, nós estamos feio na fita, né? Qual é o nosso slogan? Preparados ou não, estamos em guerra. Preparados ou não, estamos em guerra. Essa guerra espiritual, ela começou lá, como eu disse, lá no começo do estudo, desde que Adão entregou a terra para o domínio de Satanás. Desde o momento em que ele tirou dele e entregou para o diabo, começou essa guerra. E essa guerra, irmãos, ela só vai acabar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Até a vida de Jesus, nós vamos continuar tendo essa guerra espiritual. E na batalha que nós travamos, o diabo não pode vencer na nossa vida, porque Jesus morreu por nós.
Nós não podemos deixar que a obra redentora de Cristo na nossa vida, ela seja uma negação. Não, se nós nos apossamos da salvação, nos apossamos de Cristo, então nós temos a convicção de que como somos mais que vencedores mesmo. Existe algo muito triste. Hoje eu conversando com uma pessoa, eu disse assim: o problema do cristão é que ele não lê a Bíblia, ou lê a Bíblia e não entende, ou entende, mas não pratica. Porque, gente, não tem arma mais poderosa do que a palavra de Deus para nos guiar, para nos orientar, para nos dirigir. Ela é a bússola que nos orienta para a vida aqui nessa terra. É a palavra do Senhor. Satanás e seus exércitos de demônios, eles lutam contra nós. As linhas de batalha, elas são claramente desenhadas, pois a batalha espiritual é uma guerra invisível. Você vê a batalha espiritual, mas você sabe que ela existe, não sabe? Ela é travada no domínio espiritual. Por isso a gente não vê. Porém, ela é alimentada aqui no domínio visível, físico. Como? Você vê o diabo e seus demônios estão lutando contra nós. Nós não vemos ele fazer isso, mas o resultado nós vemos. Quantos assassinatos, né? Quantas coisas estão acontecendo hoje? Meu Deus, quanto pai matando filho, quanto filho matando pai, quanto padrasto. Gente, é tanta matança. As pessoas estão matando que não tem mais dó de matar. Não se importa mais. Mas isso é uma ação do diabo na pessoa. Então essa guerra é física. A pessoa é espiritual, a pessoa não vê que ele usa, que ele é que é o articulador. Ele usa as pessoas que não têm Cristo e realmente não pratica a palavra. E aí ali aquela pessoa ela é enveredada pelas maldades que o diabo lança nela para ela fazer. Então é um conflito, irmão, cósmico, que envolve Deus e tudo que Ele criou. Essa guerra, ela atinge cada ser humano em geral, mas em especial nós que aceitamos Jesus. Nós somos os mais atingidos. Por quê? Porque quem está lá no mundo, irmão, já está à vontade, né? Já está fazendo o que o diabo quer. Mas mesmo assim ele é atingido pela guerra. Porém, a nós que somos servos, soldados de Cristo, nós somos diretamente atacados por ele. A principal questão em um conflito de batalha espiritual não é o diabo em si. Às vezes a pessoa fica tão assim, o diabo, e enquanto a gente está preocupado com ele e não com a estratégia dele, ele consegue derrotar o cristão. Então a nossa preocupação não deve ser com o diabo, porque ele já é um derrotado. Mas a nossa preocupação deve ser com as estratégias que ele monta. O diabo ele monta cilada, o diabo ele monta armadilha. É com isso que nós temos que nos preocupar. Por isso nós temos que estar firmes no Senhor Jesus, para que nós venhamos vencer todas essas armadilhas, sabe? Porque ele usa essas armadilhas para nos destruir. Quando Neemias foi construir os muros de Jerusalém, porque o diabo, que eu disse, ele usa pessoas, ele usa no mundo espiritual é ele e os demônios, mas no mundo físico são as pessoas. Ele é espírito, então ele precisa das pessoas. Quando Neemias foi construir os muros de Jerusalém, Tobias e Sambalate, de outra nação, queria que ele não construísse, não podia reconstruir. Então eles lançaram, eles mandavam cartas, eles lançavam palavras para que ele se desanimasse, para que ele não construísse, para que ele abandonasse. O que acontece conosco hoje? Muita gente lança palavras para nos desanimar. Tem muitos Tobias e Sambalates nessa terra, dentro da igreja, do nosso trabalho e até mesmo da nossa família, tentando nos desanimar, tentando nos tirar da presença do Senhor. Mas
temos que ser que nem Neemias, firme e forte. Sai daqui em nome de Jesus. Saber repreender. Sai em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha casa. É isso que nós precisamos aprender a guerrear. Então, o mundo invisível, ele combate malignamente contra nós, filhos de Deus. E muitas vezes, esses filhos de Deus acabam se tornando reféns. Conheci uma pessoa, era minha vizinha, pessoa firme na igreja, firme, 2 anos firme. Um dia ela entrou numa luta travada, espiritual. Ela disse: estou retornando para me adorar minhas imagens. E ela largou e montou um altar na casa dela. Ela voltou, a Bíblia fala que o porco voltou ao seu vômito, à lama. E foi isso que aconteceu. Então é importante a gente aprender a descortinar o inimigo, para poder entender as suas astutas ciladas, as suas astutas estratégias. Se nós não conhecemos ele, muita gente fala que não é bom ficar falando do diabo. Sim, não é bom endeusar ele, mas é bom a gente saber quais são as suas estratégias, como ele trabalha, como ele envolve a nossa vida. Ele lança doença, ele lança pensamentos, ele lança seta para atingir o nosso coração, ele lança seta nos nossos olhos. Às vezes você olha para uma pessoa, até mesmo aqui na igreja, e fala: não gostei. É o diabo lançando, porque ele tem esse poder de fazer. Agora cabe a você aceitar ou não, porque ele é, como eu disse, astuto. Por isso o entendimento de que batalha espiritual vai te ajudar a conhecer quem é ele e seus demônios, suas estratégias, sua maldade, porque ele é nosso arqui-inimigo. Ele se declarou inimigo de Deus, ele se declarou arqui-inimigo de Deus, ele declarou guerra contra tudo que se chama Deus. O diabo declarou guerra contra o reino de Deus, ele declarou guerra. E uma vez que ele declarou guerra contra Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, imagina nós, contra nós, que somos humanos, que somos carne, que a nossa estrutura é pó. Imagina. Então nós temos que estar preparado. Por isso o cristão precisa acordar urgentemente do sono da indiferença, da posição do conformismo, achar que os problemas que vêm é normal. Eu não aceito as coisas na minha vida, não, nem na minha casa, nem na minha família. Eu não aceito. Pode vir, mas eu não aceito. Eu não sou derrotista, não. Se vem uma doença, eu rejeito. Se vem um problema, eu rejeito. Tudo eu rejeito, porque eu não aceito. Eu falo: não, meu pai, o Senhor falou para mim que eu sou mais que vencedora. Por que eu vou aceitar? Então eu batalho contra isso. Porque eu entendo que quando há uma força, há uma estratégia, há algo do diabo vindo para mim, ela vem para me destruir. Como eu sei que é dele? Porque tudo que é mal é dele. Tudo. Doença é dele, enfermidade é dele, briga dele. Agora, nós temos que estar firme em Cristo para a gente entender que isso tudo é dele, mas é dele. Jesus já derrotou ele na cruz. Então nós, como servo de Cristo, nós precisamos combater o bom combate. Paulo disse: eu combati o bom combate. Então, uma das estratégias, irmão, presta atenção nisso aqui, uma das estratégias do diabo é a pessoa dizer que ele não existe. Tem muita gente que não acredita que o diabo existe, não. Tá? Isso aí é balela. Ninguém acredita. Tem muita gente que não acredita que ele existe. E, por outro lado, tem muitos que acham que ele é
Deus, tem muita gente que até serve ele, tem muita gente servindo ele, porque acha que ele não é esse bicho ruim que todo mundo está dizendo, não. Os satanistas, por exemplo, por que eles servem a ele? Porque eles acham que ele não é ruim, não. Mas vamos saber no final, né? Uma outra estratégia dele é que muita gente tem medo dele. Tem medo até de falar o nome dele. Esse dia eu estava na casa de uma vizinha, amiga minha, lá no Imperial, ela disse a ela falando coisa ruim. Ela não fala. Por que você não fala o nome dele? Não, eu não falo o nome dele não, porque senão ele vem aqui. Eu falei, minha filha, ele já está em todo canto. Se você não tem Jesus, não precisa você falar não. Ele é ousado, ele vai. Falei para ela, não é que você falando ou deixando de falar. Então, outra coisa assim que ele usa é que tem pessoas que vê demônio em tudo, né? Tem pessoas que tudo é o diabo. Tudo é o diabo, pronto. Cadê Deus? Onde que está Deus? Então, nós precisamos, porque eu estou ensinando sobre batalha espiritual, eu estou ensinando para você conhecer quem é o nosso inimigo, mas a nossa vida espiritual, ela precisa ter um equilíbrio. Nós precisamos saber quando a ação, tem coisas que é o próprio Deus que permite. E aí? Por exemplo, Saul, ele era rei, né? Saul, ele era rei, e aí ele muito desobediente, tinha um demônio que ficava perturbando ele, um espírito enviado da parte de Deus, para ele ficar do jeito que ele ficava. Aí Davi ia lá, tocava a harpa, o espírito saía. Mas porque Deus conhece o coração. Aí o que aconteceu? Chegou num ponto que Samuel, que era o profeta da época, ficava orando por ele, né? Aí um dia, Deus falou para Samuel assim, para de orar por ele. Eu que sou Deus, já rejeitei, por que você está orando? Então tem coisas que é Deus. Tem coisas que é Deus. E nós precisamos entender quando é de Deus. Como que nós entendemos quando é de Deus? Se você é uma serva do Senhor, servo do Senhor, está fazendo as coisas tudo certinho, e Deus quer que você aprenda alguma coisa, Ele permite que até o diabo lance alguma seta, mas não vai te tocar, só lança seta. Então como que você vai identificar? Orando. Você vai fazer oração. Agora, quando que é coisa da carne? As coisas da carne, aí elas já estão em pacto com o diabo, porque é concupiscência. Tudo que é da carne, o adultério, a prostituição, a bebida, os vícios em geral, isso daí é o diabo com a sua carne. Vocês estão entendendo? Então é muito sério. Nós temos que aprender que tudo isso aí está envolto em batalha espiritual. Então nós precisamos entender que nossa guerra não é física. Ela não é aquela guerra que nós vemos ou ouvimos, mas é aquela que nós não vemos. E essa guerra é pior, né? Porque a gente não vê acontecer. Você não sabe o que está acontecendo aí no mundo espiritual, mas está acontecendo. Sabe, está acontecendo enquanto nós às vezes estamos dormindo. O diabo está lá mandando catástrofe do mundo, está mandando o demônio para destruir cidade, para destruir pessoas, sabe? Infelizmente, o que está acontecendo? Tantas mortes. São levas de demônio sendo enviados para fazer toda essa bagunça, acabar com vidas. Então, nosso principal inimigo é o diabo e sua hoste maligna, que estão guerreando assiduamente contra nós e contra o reino de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então, olha só, vamos entender. Numa luta, numa guerra, existe duas classes no exército. Existe a da cavalaria e existe a da infantaria, certo? A da cavalaria são soldados que são menos experientes e que eles vão à frente, eles vão à frente da guerra, certo?
Aí, olha só, os da infantaria são os que ficam na vanguarda. Eles são, o da cavalaria fica atrás e o da infantaria é o que fica na vanguarda, que vai à frente, né? Então eles vão a pé. Vocês sabiam que o da infantaria eles andam a pé? Eles não vão de cavalo, eles não vão de moto, eles não vão de carro. Eu digo que os da infantaria são os evangelizadores, os missionários que saem aí enfrentando, né? Ele está a pé, ele vai lá de casa em casa, ele vai buscar as pessoas para Jesus. Então, é muito, muito importante a gente saber que todo esse exército que é organizado aqui na terra, também é organizado pelo diabo, também é organizado por Deus. Existe um exército que o diabo tem e existe o exército que Deus tem. Então Deus aqui na terra conta com esse exército, que somos nós. Nós precisamos ser soldados fortes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Então a armadura, presta atenção nisso aqui, a armadura não nos livra da morte física. A armadura não nos livra da morte física, mas ela nos protege contra o ataque do inimigo. Então a Bíblia fala que nossa luta é contra quem? Ele fala, revestivos de toda a vossa armadura, para quê? Ele fala assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então essa armadura não vai nos livrar da morte, porque nós não vestimos ela aqui no físico, ela é dentro do nosso espírito, é uma vestimenta espiritual. Por isso que nós vamos entender que quando Paulo fez essa dissertação da armadura que a gente vê com a armadura espiritual que a gente não vê, é para nós entendermos que quando o Senhor fala revestivos de toda a armadura, é no espírito. Alguém aqui já vestiu uma armadura? Pois é. Então, na luta espiritual em que estamos envolvidos, o grande objetivo do nosso inimigo é abalar nossa confiança em Deus e dessa forma falar que Deus não é amor. E as pessoas às vezes rejeitam a Deus. E que nem eu estava falando, a pessoa começa a passar por uma luta muito grande, ela acaba rejeitando, ela acaba deixando, não quero mais não. Oro, Deus não faz nada, oro, mas Deus faz, é a gente que não está vendo, mas Deus está fazendo. Enquanto Deus está no silêncio, Ele está trabalhando, Ele não está parado, Deus não para, Deus é Espírito, Deus não é ligado ao tempo, Ele é transcendental, Ele não é ligado ao tempo que nós somos ligados no tempo. Nós temos hora para começar, hora para terminar, hora para isso. O Senhor não é. Nosso Deus não é assim. Ele é transcendental. Então, Deus nos deu essa armadura que Paulo menciona aqui em Efésios 6,12. Deu essa armadura, que é esse conjunto de armas indispensáveis para resistirmos ao ataque do inimigo. E para que nós também possamos resistir nos dias que nos dá a oportunidade de nós vencermos inabalável o nosso inimigo. Agora eu quero colocar uma coisa. Por que tanto cristão é atacado pelo diabo? Eu estou aqui falando da armadura de Deus, nós lemos, mas por que que a gente não tem esse hábito de pegar a palavra de Deus e trazer ela para dentro de nós? Por que será que a gente pega nem aqui? Nós estamos lendo sobre batalha espiritual, nós estamos aqui falando da armadura, mas amanhã você não vai nem lembrar que tem a armadura para você se vestir. E ela é uma arma poderosa. A armadura de Deus é uma arma poderosa, que se a gente aprendesse a se vestir dela, aprender mesmo, a gente era
o diabo não nos alcançaria, não nos derrotaria com muita facilidade. Então nós precisamos entender que a Bíblia, ela precisa ser colocada em prática na nossa vida. O Senhor Jesus, ele venceu já o diabo. A vitória já aconteceu na cruz do Calvário. Mas até que ele venha, o Senhor, por causa do seu amor, nos deu essa armadura para nós. Jesus vai vir, ele vai voltar, mas até ele vir, ele está nos dando esse aparato na palavra dele, para que nós possamos verdadeiramente ser mais que vencedor. Porque ser mais que vencedor, irmãos, é você vencer tudo que Jesus venceu. Jesus não venceu tudo na cruz? Jesus venceu tudo na cruz. Aí ele falou assim, que nós somos mais que vencedor, como filho de Deus. Ele é vencedor e nós mais que vencedor. Se nós somos mais que vencedor, por que razão que a gente é tão atacado? Por que razão que nós não conseguimos vencer o diabo facilmente? Por causa da nossa fé, da nossa pouca fé, por causa da nossa falta de tomar posse das coisas que Deus deixou. É tudo por isso. Jesus, ele disse assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Precisamos depender exclusivamente de Deus para que nós possamos entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Agir com extrema sabedoria, pois somos aconselhados por Jesus a sermos prudentes. Quer dizer, significa olhar bem, com os olhos bem abertos, diante das situações que o inimigo coloca na nossa vida. Nós estamos vendo aí, nós estamos vendo crianças ser mortas, nós estamos vendo mulheres ser atacadas, sabe? Nós estamos vendo tanta coisa. Há tanta pessoa aí que é miscigenista. Como é que é, pastor? O nome miscigenista. A pessoa que não gosta de mulher? Alguma coisa. Não lembro agora. Está acontecendo tanto. Como é que chama quando mata muita mulher? Feminicídio. Tá, é feminicídio porque é a mulher. Mas as pessoas que estão matando têm um nome, que eu não lembro agora. Então é aquele que não gosta de mulher. Ele não gosta. Ele mata porque ele não gosta da mulher. Tem uns que é por algum motivo, mas na maioria, porque a mulher, o termo feminino, não é que ele é homossexual, não. Ele não gosta do ser feminino, sabe? Então é muito sério essas questões. Aí a gente vê acontecer isso. O que nós, como cristãos, nós, como intercessores, oradores, o que nós estamos fazendo? Nós oramos para Deus mudar essa história. Nós estamos fazendo nossa parte, orando Deus para que Ele tenha misericórdia, para que Ele entre com a sua mão salvadora, para que Ele barre isso. É nós que somos responsáveis para orar, para poder Deus fazer aqui nessa terra. Nós precisamos orar pelo nosso país, nós precisamos orar por as mulheres, pelas crianças, nós precisamos orar. Então, é muito interessante nós estarmos de olhos bem abertos para nós podermos ajudar aqueles que estão lá de fora. Ah, mas eles não são crentes. O Senhor não falou que nós só temos que orar para quem? Nós temos que orar por todos. Em tempo, fora de tempo, nós vamos estar orando. Nós vamos estar, às vezes você vê, aconteceu comigo ontem. Eu vi um caso de um pai que pegou uma menininha de 1 ano e 4 meses e aí ele pegou e ele foi sendo relação com a menina, ele conseguiu, mas ele acabou machucando muito a menina
E ele então tirava foto na hora que ele estava na Deep Web, sabe? Mas a mãe viu e a mãe então denunciou, ele foi preso, sabe? E não é só ele, é vários, são vários. Esse site da Deep Web eu falo que é o site do diabo aqui na Terra, né, pastor? É o site de Satanás. Ele criou exclusivamente para ele. Tem muita gente, tem muito crente, inclusive, acessando a porcaria daquela. Então é perigoso, né, Camila? Você falou que é bem perigoso também, né? Então eu sei o quanto é perigoso, porque teve um caso de uma vizinha que eu nem sabia dessa história desse Deep Web, e aí acabou indo até para a justiça. Então, qual é o nosso papel? Por que nós estamos aprendendo batalha espiritual? Por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo todos esses estupros, essas matanças? Sabe por quê? Porque é uma guerra travada. Uma guerra travada no mundo espiritual. E essa guerra travada no mundo espiritual, por ser o diabo, seus demônios espírito, ele precisa de algo físico para ele executar a sua obra maligna aqui na terra. Então ele usa esses instrumentos fracos para poder destruir outros. Então é muito sério, é muito sério. Então isso é batalha. Nós moramos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas nós habitamos no meio dessa chaleira, dessa caldeira fervente que é o mundo. Nós estamos aqui, morando aqui. Mas graças a Deus que nos tirou desse mundo frio, que nos tirou desse charco de lodo, que nos colocou sobre a rocha que é Cristo, que nos ungiu para fazer a boa obra para Ele. Por isso nós estamos aqui. E nós devemos saber que o nosso inimigo, ele não brinca de ser diabo. Portanto, nós não podemos brincar de ser crente, irmãos. Nós não podemos brincar. E tem muitos brincando, viu? Brincando de ser crente, não faz a vontade do Senhor. E a Bíblia diz aqui, continuando, ela fala assim, que eles habitam nos lugares celestiais. Então vamos lá. Quem sabe aqui aonde o diabo mora? Quer dizer, onde ele habita, né? Aonde ele fica, porque nem casa ele tem. Aonde ele habita? Alguém sabe aqui? Satanás e seus demônios? Entre o céu e a terra? Hã? Entre o céu e a terra? Entre o céu e a terra, é verdade. Então, eles habitam no espaço cósmico, sideral, na atmosfera terrestre, no espaço aéreo em geral. Tudo que está no ar, qualquer local acima do solo, eles podem estar. São o domicílio temporário deles, a habitação dos anjos caídos ou demônios. Então, a gente pensa que eles estão lá embaixo da terra. Então não, eles estão acima aqui da terra, nessas regiões. Por isso que fala regiões celestes. A gente não sabe exatamente em que região, porque toda essa parte aqui que nós vamos é a região celeste. Existem 3 céus. Quem sabe que existem 3 céus? Qual que é o primeiro céu? O primeiro céu é esse atmosférico, né? Que nós vemos. O segundo céu é onde estão planetas, galáxias e etc. Mas o terceiro céu é a habitação de Deus. Então nós temos que entender que Ele está nas regiões celestes. Mas Ele é livre para andar aqui. Ele é livre. Ele é livre para atuar aqui, com a permissão de Deus. Agora, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu o diabo e seus demônios terem livre acesso à terra? Porque a
igual livre, com livre acesso para andar, para circular, para fazer o que ele bem quer. Então, olha só, a Bíblia diz assim: em outro tempo, andaste segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha que palavra linda. Quer dizer, o diabo ele opera em quê? Em que ele está operando? Na desobediência. Por isso que ele age com muita facilidade, porque é na desobediência que ele age. Seja desobediência pequena, média ou grande, é na desobediência que ele age. Então, não pode desobedecer. Olha só o que acontece. Eles têm permissão de Deus para atuar livremente, embora eles vivam nos ares, porque eles não têm corpo físico para habitar no mundo físico. Vocês entenderam? Eles vivem nos ares, porque eles não têm corpo físico para habitar aqui na terra. Eles só habitam quando tem pessoas que às vezes ficam o tempo todo no processo. Então o demônio está habitando com ela ali, usando aquele corpo para ficar. Tem gente que, olha, eu conheci uma moça que foi difícil, ela subia até nas paredes, sabe? O tempo todo ela vivia possessa, mas Deus fez uma obra naquela vida. E Efésios, ele fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas é contra o diabo e seus demônios que habitam nas regiões celestes. E essas são as hierarquias satânicas. A Bíblia fala quem são elas? Os principados. Alguém sabe quem são os principados aqui? Sabe? Então, olha, ele fala assim: os principados, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Então vamos lá, quem são os principados? São os príncipes do diabo, os príncipes satânicos. São príncipes que recebem ordem diretamente do diabo. O diabo ele fala diretamente com ele. É uma organização, é uma hierarquia. Então, os principados, eles são príncipes que recebem ordem diretamente de Satanás. E aí ele passa para as potestades, que passa por outro, até é uma hierarquia. Um não atravessa o lugar do outro. Olha só o que acontece. Sua área de atuação dos principados é a nível de continente, países, estados e cidades. Eles só agem nesses locais. Quando você vê que teve aí um cataclisma, você vê que teve aí um tsunami, é a ação dos principados, tá? É a ação deles. Eles são hostes poderosíssimas que formam o conselho de Satanás. Então, quando vocês lerem agora, vocês já vão saber o que é principado, tá bom? Então, eles são hostes. O que é hostes? Alguém sabe o que significa a palavra hostes? A hostes é de origem latim, que designa tropas ou exército. Então, hostes malignas são exército maligno, tropas malignas. Então, eles atuam nessa área diretamente. E quando eles se reúnem com o diabo, ele já vem com um cronograma de maldade bem específico para distribuir nos outros tipos de castas de demônios. Então, os principados são príncipes. O diabo só fala com eles. Aí, potestades. Aquele que os príncipes falam com ele, sabe? Então, eles são a potência, eles são força, são autoridades satânicas submissas aos principados, responsáveis
não aceitem Jesus. Eles vão nas autoridades também. Eles não vão nos continentes, países, mas eles agem nas autoridades, sabe? Eles têm poderes executivos malignos e se opõem a tudo que é de Cristo. Eles também atormentam e causam destruição e catástrofe na esfera espiritual. Então, vamos dizer que tem um avião. Vocês lembram daquele avião que o pastor estava falando da Gol? Então, olha, ontem eu estava vendo a história de um avião que sumiu e nunca apareceu. Então tem muitos casos aí. Eles trabalham ali naquela região. Eles causam essas catástrofes também na região dos ares, sabe? Então, a potestade é potência e força, né? São os gerentes que atuam pela ordem dos principados, tá? Então, quando você vê aí o política, eles são responsáveis para fazer os vucu-vucos na política, viu? As potestades, tá? Potestade fala potência, força, tá? Agora vem o próximo: príncipe das trevas ou dominadores deste mundo tenebroso. Enquanto os principados e potestades agem no mundo espiritual, só no mundo espiritual, quer dizer, eles de lá eles mandam a ordem e vai acontecendo, né? Eles lançam sua ordem e vai acontecendo. Já esses príncipes das trevas, esses dominadores, eles são demônios que agem diretamente na terra. E são os demônios que comandam outros mais inferiores que eles. E são responsáveis para atuar diretamente contra o reino de Deus e sua igreja. Então eles lutam para levar as pessoas às trevas, cegando os olhos, o entendimento, embotando a mente. Todos que estão dominados pela cegueira espiritual são esses demônios que atuam nele. Quais são as classes dos príncipes das trevas ou dominadores desse mundo tenebroso? São orixás, caboclos e guias. São essa classe, viu? Que são essas pessoas, esses demônios que agem. Aí vem a última: força espiritual da maldade. São auxiliares dos príncipes das trevas, né? Eles auxiliam, mas tanto o príncipe das trevas como as forças espirituais da maldade, que são uma classe de demônios, eles entram nas pessoas. Esse entra. Agora eu pergunto: principado e potestade entram nas pessoas? De maneira alguma. Eles não entram. Não há possessão. Às vezes a pessoa está lá expulsando: sai diabo, o demônio não entra, o Satanás não entra na pessoa. Sai Satanás, sai Deus, não entra. Satanás não possui a pessoa. Potestade não possui a pessoa. Principado não possui. Quando você vê uma pessoa possessa, endemoniada, são esses dominadores, príncipes das trevas, forças espirituais da maldade, porque são demônios menores. Mas não podemos subjugar. São menores na hierarquia, mas em força, em maldade, são iguais, tá? Ele entra na vida da pessoa para destruir, que é para isso que eles vieram, para destruir. A Bíblia fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Não foi para isso? Então, muito sério essa questão, porque o diabo, ele tendo o seu exército organizado, ele não quer perder, não. Ele é arqui-inimigo de Deus, ele é nosso inimigo também. E nós precisamos saber que o nosso grande general é Cristo. Se estivermos preparados para a peleja, ele pelejará conosco e por nós. Então, como soldados, nosso grande general é quem?
ter a convicção de que nessa guerra Jesus Cristo luta em nosso favor. É por Ele, com Ele e para Ele. E por fim, né? Ele nos adverte a usarmos a sua armadura para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. No momento que você já sabe que principado, potestades, dominadores, essas forças da maldade são a organização do diabo, são a hierarquia satânica. Então você precisa entender que a armadura ela é de extrema importância. Então nós vamos ver como que é essa armadura. A armadura que você vai usar, a armadura que você vai pedir para Deus, que você quer aprender a usar ela. Então aqui, vamos lá. Quais são as armaduras? Aí está a armadura de Deus. Vai falando, são essas, são uma dos 7. Então, ó, ele fala, né, que nós devemos tomar a armadura dele, que são lombos cingidos, vestido com a couraça da justiça, pés calçados com o evangelho, na mão esquerda o escudo da fé, na cabeça o capacete da salvação, na mão direita a espada do Espírito, orando e vigiando todo o tempo. Essa aqui são o que nos faz lutar. Então o mundo, a carne, os prazeres, o diabo, as tentações e os pecados, isso aqui são tudo que nós precisamos vencer contra o diabo. Nós precisamos vencer o mundo, o seu sistema, porque a Bíblia fala aqui, o mundo jaz no maligno, a terra é do Senhor, mas o sistema jaz no maligno. Então nós precisamos vencer a carne, nós precisamos vencer toda a concupiscência da carne, porque a carne ela não tem fruto, ela tem obra. Prostituição, adultério, mentira, desobediência, tudo é carne. Os prazeres desse mundo. Tem muita gente que prefere os prazeres. Eu tenho uma colega que na época de carnaval, pastor, ela dizia assim, pastora, eu não vou vir esse final de semana no culto. Eu vou, porque você não vai vir esse final de semana? Não, eu vou no carnaval. Eu gosto. Sabe? E ela fazia isso. Aí, até que ela resolveu tomar o mundo para ela e ficar com ele. Então o diabo, né, que é o nosso arqui-inimigo, as tentações, se vier a tentação, nós temos o Espírito Santo em nós, para nós pedimos clemência para que ele nos ajude a vencer as tentações e o pecado, em nome de Jesus. Então o diabo, com as suas artimanhas, ele tenta nos derrotar. O mundo caído, distante de Deus, tenta nos derrotar, e a nossa própria carne, né? Tudo isso tenta nos derrotar. Então vamos lá. O primeiro utensílio, né? Das armaduras, lombos cingidos com a verdade. Nosso lombo cingido com a verdade o soldado romano usava um cinto de couro para segurar a bainha da espada e proteger seu abdômen. Para os judeus, cingir os lombos significava levantar a borda da túnica para uma caminhada mais rápida. No espiritual, devemos proteger sempre nosso contra-ataque do engano de Satanás, nos protegendo, vestindo, né? Porque nós temos que nos preparar tipo de batalha. Então nós devemos estar sempre em prontidão. Amém? O segundo, vestido com a couraça da justiça. A couraça era feita de couro, de bronze, para auxiliar na segurança do tórax e das costas. Alguma couraça embutida em uma cota feita de elos de corrente para reforçar a proteção, outras imitavam escamas. Conta-se que alguns soldados não tiravam, em hipótese alguma, ao ponto de se tornarem uma só peça colada ao seu corpo,
Olha que coisa interessante. Para ele aquilo já era algo tão natural. E nós precisamos entender que nós precisamos vestir a armadura e ela não vai mais sair de nós. Mas a gente não faz isso. Olha a responsa, né? Então a couraça da justiça o inimigo ele investe contra a nossa vida, nos acusando, nos condenando. Mas se tivermos firmes em Cristo, o Senhor Jesus vem em nosso socorro e ele fala assim: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Acabou. Se você estiver firme, né, ele não vai permitir que você caia. Pés calçados com o Evangelho. Igualmente de couro eram as sandálias. Muitos soldados usavam um anteparo na frente e na tíbia, com uma armação mais resistente para amortecer eventualmente choques. Os pés calçados com o Evangelho podem se sobrepor no terreno acidentado dos desvios doutrinários e disposto a levar a palavra a quem precisa. Significa prontidão para a marcha em busca de almas. Isso é, o evangelista, aquele que sai para evangelizar, aquele que sai em busca de alma, precisa estar calçado com a sandália da preparação do Evangelho da Paz. E a base é o amor. Amar a Deus e as almas. Na mão esquerda, o escudo da fé. Parte traseira do escudo, na qual o soldado segurava. Quer dizer, o escudo, e ele segurava aqui, né? Ali aparece o escudo, de um lado e do outro. Ele segurava aqui, na mão esquerda, bem firme, que a hora que o inimigo lançasse aí os seus dados, a bala, né, pastor? A bala engatilhada, ele estava ali já com o seu escudo e ele não era atingido. Então nós temos que pensar que o diabo também, quando ele lançar os seus 10 milhões de dardos por segundo, nenhum deles vai nos atingir. O escudo era confeccionado em couro e metal. Serviam para defender o corpo, desviando golpes de espada e apagando os terríveis dardos. Era comum molhar o escudo para que as chamas não se propagassem. Havia dois escudos, um curto para defesa rápida e outro mais comprido que cobria todo o corpo. Era mais pesado, mais eficiente, e é esse que Paulo se refere aqui. Então, quer dizer, o escudo que o Senhor coloca em nós é um escudo que nos protege inteiro. Nós precisamos entender isso, irmãos, que tudo que Deus faz para nós é melhor. Ele não dá qualquer coisa, Ele dá o melhor. Se Ele disse que nós vamos ser protegidos, nós vamos ser protegidos. Um soldado que perdesse seu escudo se tornava um alvo fácil na mão do inimigo. Aqui, vou pôr um adendo aqui. Se você perder de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor, de estar firme na palavra dele, você vai ser alvo fácil ou não do diabo? Vai. Não ora não. Fica assim. Não precisa muito não. Fica aí uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, para você ver o que acontece. Você enfraquece, o inimigo te ataca e às vezes você não consegue mais se fortalecer. O mesmo princípio se aplica ao salvo que perde a sua fé. A seguir, teremos uma ilustração de como um dardo apagava as flechas do inimigo. A Bíblia diz que sem fé é impossível, né, agradar a Deus. Aqui está como que eles apagavam, sabe? Então é muito interessante nós sabermos que a fé é o que apaga, é o que detona, é a fé, viu? O dardo é a fé, o escudo é a fé. A Bíblia fala, irmãos, que a fé é o Espírito Santo que dá. A fé é um dom, né, pastor? Fé é dom. E ela vem do Espírito Santo. Então a pessoa que não tem fé começa a se preocupar, porque o Espírito Santo é que dá a fé, tá? Na cabeça, o capacete da salvação. Os capacetes, eles eram feitos de metal e protegiam a cabeça do soldado. Os romanos inovaram com um capacete que protegia o queixo. Somente um machado poderia quebrá-lo, hein? Rapaz, né? Então, note também o prolongamento para proteger a parte posterior da cabeça
cabeça. Sem essa parte, o pescoço e a coluna cervical estavam vulneráveis. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, tudo aqui, esse capacete da salvação, ele é para proteger nossos pensamentos, nossa mente. Ele nos protege para que nós possamos estar firmes contra a cilada que o diabo lança. Porque às vezes, lembra que eu falei para vocês que tudo começa na mente? Se a gente não cuidar, você está lá com pensamentos que não tem nada a ver, e você peca no pensamento, se deixar descer para o coração. Enquanto você só está pensando, tudo bem, repreendo, mas se descer para o coração já era. Então, aqui, na cabeça do capacete da salvação, que é para proteger a sua mente. A Bíblia fala lá em em Provérbios 4:23, e de tudo guarde o seu coração e a sua mente, né? Porque do nosso coração procedem todas as fontes da vida. Então nós precisamos proteger a nossa mente e principalmente o nosso coração. Na mão direita, a espada do Espírito. A espada e a lança eram as armas de ataque do soldado. Porém, a lança era extremamente pesada. A espada, por sua vez, era fácil de manusear e ao mesmo tempo de alta letalidade no combate corpo a corpo. Será que tinha veneno nela, pastor? Porque ela era letal? Então, com certeza, deveria ter, né, um veneno, porque a hora que a espada no combate corpo a corpo, se a espada romana pegasse no cara, já era. Então nós temos que ter essa espada, a espada do Espírito. Vai detonar, vai destruir, vai ser letal para o nosso inimigo. A espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, ela tem que ser letal, ela tem que destruir, ela tem que matar o inimigo das nossas almas. A espada do Espírito é usada para atacar o pecado e o mundo. Foi com ela que Jesus venceu a tentação, mas é utilizada também para defender a fé dos inúmeros ataques do inimigo. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Jesus, ele estava ali com fome, com sede. Vem o diabo e fala para ele que, se ele quiser, ele transforma aquelas pedras em pão, né? Aí Jesus foi, pegou a espada do Espírito, que é a palavra, e disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Orando e vigiando em todo o tempo, né? Então, a oração é a arma mais poderosa do soldado cristão, mas ele não pode abrir mão da vigilância sob pena de fracassar. Então, oração, orar e agir. Mas só que Jesus, ele não fala primeiro orar, né? Ele fala primeiro vigiar. Ele fala vigiar e orar. Quer dizer, se você vigia primeiro. Sabe por quê que Gideão, ele escolheu só 300? Na hora que ele veio um grupo, o povo lá tranquilo, bebendo água. Aí veio outro tranquilo, bebendo água. Mas na hora que veio a última leva, aqueles lá, eles pegavam assim, ó, eles bebiam água assim, ó, cuidando se o inimigo ia atacar eles ou não. Isso é vigiar. Você tem que vigiar o seu inimigo, se ele vai te atacar. No espírito, como que a gente vigia? Você tem que estar orando. Se você orar, se você ler a Bíblia, se você clamar ao Senhor, pode ter certeza que o inimigo não vai te atacar. Isso é vigiar. Quando você ora, quando você busca, você está vigiando. Quando você está se entregando ao Senhor, você acorda de manhã, você já, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu trabalho. Você já está entregando para o Senhor a sua casa, sua família, sua vida, seu dia, sua manhã, sua tarde, sua noite. Você está entregando. Isso é vigiar. Você está vigiando e orando. Isso é vigiar. A maior guerra que se processa neste mundo não é senão a guerra pelo coração.
coração e pela mente das pessoas. Lembra que eu falei? Que a maior guerra está dentro da nossa mente. Na oração você fala com o comandante, Jesus, e recebe a instrução deles. Ele repassa as angústias e recebe consolo e força para avançar na guerra espiritual. Vocês lembram que eu disse que na organização satânica vem os principados e o diabo da ordem, né? Para ele passar para outro lado. Aqui nós vamos diretamente no nosso Senhor, no nosso general. E ele pega assim, ó, ele não separa a gente, ele pega e passa a ordem para todos. A ordem está aqui no manual chamado Bíblia, que está toda a ordem, está tudo que ele diz que a gente precisa fazer. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. O problema é a nossa carne, nós temos que vencer ela em nome de Jesus. A vida cristã não é um parque de diversão. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A nossa armadura vem de Deus, não é fruto da engenharia humana. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aceitar a Cristo nos torna de imediato inimigo do diabo e do mundo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Sério, né, irmãos? Se a gente quiser ter amizade, não é que você não pode ter amizade com pessoas que não são evangélicas, não é isso que a Bíblia está dizendo. Amiga do mundo, das coisas, do sistema, tá? Aí você se constitui inimigo de Deus. A armadura de Deus nos dá autoridade sobre nossos inimigos, que é o que nós estávamos lendo, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Bom, havia dois tipos de armadura. A helicói, comum à maioria dos soldados, a panoplian, que os oficiais portavam. Paulo utilizava essa segunda palavra, né, que é a panoplian. Os oficiais portavam nesta armadura o brasão do Império Romano. Isso lhe conferia autoridade. Se o inimigo atacasse um oficial vestido com tal armadura, era como atacar César, que na época era o imperador, né? E por conseguinte, todo o império. Vestir tal armadura conferia automaticamente o privilégio e a obrigação de defender o reino. Quem não corre risco não precisa de autoridade. Então, olha só, se os soldados, eles prezavam para estar vestidos, eles faziam questão, era motivo de honra eles estarem vestidos naquela armadura. Quando eles vestiam aquela armadura, eles estavam dizendo: eu estou vestido de César, do imperador, eu estou a favor do reino romano. Por que nós não fazemos isso? Quando nós vestimos a nossa armadura, nós estamos fazendo o quê? Eu estou vestindo Deus, eu estou representando o reino do céu, eu estou lutando como soldado para vencer essa guerra que foi declarada por Satanás. Então nós precisamos entender tudo isso, que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas a nossa luta é contra o diabo, é contra tudo que o diabo deixou, que o diabo preparou. Ele todos os dias, a Bíblia nos dá a entender que ele é espírito, ele não dorme. E por ele não dormir, ele maquina 24 horas, né, irmãos? Ele maquina, ele tem tempo de estar maquinando e preparando as astutas ciladas, as armadilhas. Por isso, irmãos, quando a gente acorda, quando eu acordo, eu oro pedindo para Deus livrar a mim, minha família, vocês e todos nós das armadilhas, das ciladas, das emboscadas que o diabo prepara. Todos os dias eu oro assim.
a hora que eu vou dormir, eu peço para Ele que Ele venha nos cobrir com o precioso sangue dele e nos dar uma noite de paz e um feliz despertar, para que Ele venha velar pelo nosso sono. Então nós precisamos aprender que se nós estivermos vestidos, aí você pode perguntar assim, mas como é que eu visto, hein? Como será que eu vou pegar e põe o capacete, põe não sei o quê? É através da oração, tá? Orando, você vai lá, Senhor, em nome de Jesus, você pega aqui a palavra, irmãos, você vai falar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, pedindo que o Senhor me vista da tua armadura, porque a tua palavra diz que eu não tenho que lutar contra carne e sangue, mas que eu tenho que lutar contra os principados, príncipe de Satanás, contra as potestades, Senhor, essa força satânica, contra essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra os príncipes das trevas, Senhor, esses dominadores. Eu tenho que lutar contra eles, mas eu quero pedir ao Senhor nesse momento. Desse jeito vocês vão fazer a oração, orando a palavra. Aí você fala assim, mas eu quero nesse momento pedir ao Senhor que o Senhor me ajude a vestir a tua armadura, para que eu possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. É assim que vocês vão orar. Então agora vocês põem de pé, porque vocês vão fazer isso agora. O que eu falar, vocês vão repetir. Amém? Repita comigo. Senhor Jesus, me fortaleça no Senhor, mas com fé, gente, tá? E na força do seu poder. Me revista de toda a tua armadura, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque eu não tenho que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, Senhor, eu tomo da vossa armadura, para que eu possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, eu ficar firme. Cinja, Senhor, os meus lombos com a verdade. Me vista, Senhor, com a couraça da justiça. Calça os meus pés na preparação do Evangelho da paz. Toma sobretudo o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Coloca aí, Senhor, na minha cabeça o capacete da salvação, e na minha mão a espada do Espírito, que é a tua palavra. Me ensina a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda fala, Senhor, eu entendi que essa armadura é do meu espírito, e por isso, Senhor, me ensina a honrar essa armadura que o Senhor me
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, olha só, que coisa boa. Pode assentar-se